Os Simpsons fizeram de novo. Essas previsões assustadoras para 2026 vão te dar arrepios. Uma das previsões mais estranhas ligadas aos Simpsons é sobre a próxima Copa do Mundo. Fãs afirmam que a série já sugeriu uma final entre México e Portugal. E agora essa dupla de repente parece possível. O torneio se expandirá para 48 equipes e será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas lotarão estádios gigantes como o MetLife em Nova Jersey e o lendário Azteca na Cidade do México. Com o legado de Cristiano Ronaldo ainda lançando uma sombra sobre Portugal e a seleção mexicana surfando em uma nova onda de talentos. A ideia dessas duas nações colidirem na última partida não parece mais fantasia. Analistas já observam que ambas as equipes estão posicionadas de maneiras que podem tornar uma sequência longa provável. A previsão parece pairar sobre o campeonato como uma nuvem de tempestade, adicionando uma tensão assustadora à expectativa. Pense em quantas vezes os fãs brincaram sobre episódios de Os Simpsons antes, apenas para ver partes deles se desenrolarem anos depois da presidência de Donald Trump, a compra da Fox pela Disney. Se esta final de futebol realmente acontecer, mais uma vez alimentará teorias de que os jornalistas de Springfield estão sendo alvo de uma estranha previsão. Seja por probabilidade, coincidência ou intuição oculta, a previsão México-Portugal está se tornando um verdadeiro assunto de conversa. Torcedores de Lisboa a Guadalajara sussurram que o próprio destino pode estar seguindo um roteiro. Esta Copa do Mundo não será apenas lembrada como a maior de todos os tempos, mas possivelmente como mais um momento em que ficção e realidade se confundem da maneira mais assustadora. Os Simpsons exibiram um episódio em que Lisa lutava contra um sistema que usava algoritmos para decidir as carreiras das crianças. Era uma sátira, claro, mas hoje essa ideia não parece mais engraçada. A inteligência artificial está avançando tão rápido que até mesmo as principais empresas de tecnologia admitem que não podem controlar totalmente as consequências. Em 2026, milhões de pessoas poderão ver seu trabalho diário alterado, ou até mesmo apagado por máquinas que tomam decisões por elas. De linhas de atendimento ao cliente a aconselhamento jurídico e análises médicas, empregos antes considerados seguros, agora estão sendo questionados. A parte mais assustadora não é apenas a substituição do esforço humano, mas a possibilidade de algoritmos moldarem quem é contratado, quem é promovido e até mesmo quais vozes são amplificadas online. Analistas alertam que, quando a final da Copa do Mundo for disputada, o mercado de trabalho poderá parecer completamente diferente do que era apenas alguns anos antes. Os trabalhadores estão sendo requalificados às pressas, enquanto alguns governos já estão testando ideias como a renda básica universal para compensar a mudança. Os fãs de Os Simpsons não conseguem deixar de se lembrar daquele momento em que o desenho animado parecia apontar para um futuro em que os computadores silenciosamente assumiriam o controle da sociedade. Pode parecer um enredo de Black Mirror, mas está cada vez mais presente em salas de reunião, salas de aula e até mesmo em debates políticos. Se as previsões se confirmarem, 2026 poderá ser o ano em que a humanidade finalmente perceberá que seus novos colegas digitais não são mais assistentes, mas sim tomadores de decisão que nos supervisionam. Os Simpsons sempre adoraram fazer piadas sobre o espaço sideral, mas muitas dessas piadas estão começando a soar como previsões assustadoras. Uma das histórias mais famosas mostrou Springfield ameaçada por um enorme cometa que se aproximava da cidade. Na época, não passava de uma paródia de antigos filmes de desastre. No entanto, hoje, os cientistas estão se preparando seriamente para esse cenário exato. Um asteroide já foi desviado de seu curso por uma nave espacial há alguns anos, e, em 2026, pesquisadores visitarão o mesmo par de asteroides para estudar o impacto. A missão soa quase como uma continuação direta daquele episódio dos Simpsons, em que uma cidade comum olhava impotente para uma rocha no céu. Adicione a isso outra camada assustadora. Um cometa interestelar, conhecido como 3I Atlas, estará ao alcance. Não é apenas uma bola de gelo, vem de muito além do nosso sistema solar, carregando materiais que poderiam ser anteriores à própria Terra. Em Springfield, criaturas bizarras como o peixe de 3 olhos simbolizavam os erros descuidados da humanidade. Na realidade, 2026 pode nos mostrar novos e estranhos elementos de vida escondidos em detritos cósmicos. Um novo e poderoso telescópio espacial ultravioleta também está prestes a ser lançado, com a capacidade de capturar mortes explosivas de estrelas e flashes cósmicos em tempo real. Isso significa que, pela primeira vez, poderemos ver explosões repentinas no céu, que parecem saídas de uma piada apocalíptica dos Simpsons. Ao mesmo tempo, missões ao Polo Sul da Lua buscarão água congelada, e novas estações espaciais privadas orbitarão a Terra. Tudo isso está acontecendo sob o olhar atento de projetos que agora rastreiam oficialmente fenômenos aéreos inexplicáveis. Quando os Simpsons faziam piadas sobre cometas, invasões alienígenas e criaturas mutantes, ninguém imaginava que isso seria tão próximo da realidade. No entanto, à medida que 2026 se aproxima, essas histórias pitorescas parecem menos piadas e mais reflexões desconfortáveis sobre para onde realmente podemos estar indo.
Os fãs têm comentado sobre uma cena dos Simpsons, que parece prever a política de 2026 com uma precisão incrível. Nela, Donald Trump enfrenta Homer em frente à Casa Branca, ambos apontando armas, enquanto suas equipes discutem atrás deles. Muitos acreditam que isso simboliza não apenas um impasse pessoal, mas um conflito maior no futuro dos cidadãos americanos, divididos com lideranças questionadas e o ciclo de agitação se repetindo. Os Simpsons já previram a ascensão de Trump, e agora esta cena é vista como o próximo circuito dessa profecia, sugerindo que 2026 pode trazer o confronto mais caótico até agora. Poucas coisas parecem mais assustadoras em retrospectiva do que a forma como os Simpsons brincavam sobre doenças globais, muito antes de se tornarem realidade. No episódio da década de 1990, conhecido como Gripe de Osaka, Springfield entrou em pânico quando um vírus se espalhou a partir de encomendas internacionais. Era bobo na época, mas décadas depois, as pessoas apontavam para aquele desenho animado e estremeciam ao ver o quão próximo ele parecia de manchetes reais. Mas o programa não parou por aí. Outro episódio apresentou carne contaminada, levando a uma espécie de surto zumbi na cidade, com moradores infectados cambaleando pelas ruas. Era uma comédia pastelão absurda em formato animado, mas quando assistido hoje, parece estranhamente profético. Cientistas alertam que futuras pandemias podem não chegar da mesma forma que o mundo acabou de vivenciar, mas podem facilmente vir de lugares inesperados. Mutações se espalhando pelo gado, bactérias resistentes em alimentos ou até mesmo patógenos descongelando do gelo derretido. Os Simpsons, com suas estranhas piadas sobre carne e episódios de gripe, quase parecem ter explorado essa ansiedade coletiva muito antes de alguém pensar seriamente nisso. Em 2026, especialistas em saúde já discutem como se preparar para surtos incomuns, que vão desde cepas aviárias que saltam entre espécies, até infecções misteriosas rastreadas até o permafrost congelado. É claro que Springfield fingiu que tudo era motivo de riso, mas os ecos hoje são assustadores. Ver Homer cambaleando como um zumbi de desenho animado depois de comer um sanduíche estragado, de repente, parece menos uma paródia e mais uma prévia exagerada de quão frágeis os sistemas de saúde modernos podem ser. Os escritores nunca pretenderam prever crises globais, mas seus cenários exagerados continuam a se alinhar desconfortavelmente com o que o mundo enfrenta. Se outra onda de doenças ou um estranho susto de origem alimentar se desenrolar em 2026, a sombra de Os Simpsons mais uma vez pairará sobre a conversa, lembrando as pessoas de como a ficção frequentemente parece cutucar as bordas da realidade. Os Simpsons sempre adicionaram piadas sobre comida em suas histórias, mas algumas dessas piadas agora parecem perturbadoramente afiadas. Em um episódio, Homer acumula enlatados questionáveis em seu porão, preparando-se para uma escassez que parecia uma piada distante nos anos 1990. Outra história mostrava a cidade em pânico quando as cadeias de suprimentos entraram em colapso por algo tão trivial quanto uma greve. Avançando para os dias de hoje, a segurança alimentar se tornou um dos maiores assuntos de discussão entre os especialistas. Quebras de safra causadas por ondas de calor, tempestades e mudanças climáticas já estão elevando os preços, e 2026 pode ser o ano em que o mundo realmente sentirá isso. Analistas de transporte alertam que o excesso de oferta de navios cargueiros, seguido por gargalos repentinos, pode causar oscilações bruscas na disponibilidade, deixando algumas regiões supersaturadas, enquanto outras secam. Adicione a isso a crescente dependência de um punhado de países produtores de alimentos, e o porão abarrotado dos Simpsons, de repente, parece menos comédia e mais estratégia de sobrevivência. Até a piada do peixe de 3 olhos faz sentido, porque muitos cientistas agora estão apontando a poluição e as mutações em nosso suprimento de alimentos como ameaças ocultas. Em Springfield, esses problemas sempre eram resolvidos com uma risada e uma rápida redefinição no episódio seguinte. Na realidade, os governos já estão criando reservas emergenciais de grãos e debatendo como racionar a água para a agricultura. Analistas sussurram que um choque alimentar poderia desencadear a agitação social mais rápido do que quase qualquer outra crise. Então, quando os Simpsons mostraram prateleiras vazias e vizinhos brigando por produtos básicos, parecia uma paródia. Mas na frágil economia alimentar de hoje, esses desenhos animados parecem assustadoramente próximos das preocupações que os especialistas expressam para 2026. Se as prateleiras realmente esvaziarem, ou as colheitas fracassarem em várias regiões ao mesmo tempo, muitos se lembrarão da estranha verdade escondida nas cenas de pânico de uma cidade em desenho animado. Os Simpsons podem ter nos dado muito o que pensar, mas são apenas parte da história. Agora é hora de analisar outras previsões estranhas e fascinantes que apontam para 2026. Cientistas do clima alertam que 2026 não é apenas mais um ano no calendário, mas parte de uma janela crítica na qual o aquecimento global pode atingir novos patamares assustadores. A probabilidade de estabelecer mais um recorde de temperatura global é extremamente alta, com muitos modelos apontando para uma média que se aproxima do limiar simbólico de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Se isso acontecer, o mundo entrará no que alguns pesquisadores chamam de ano de zona vermelha, onde a intensidade de ondas de calor, secas e tempestades extremas sobe muito
muito além do que a maioria dos países está preparada para lidar. Em toda a América do Norte, as redes elétricas podem ficar sobrecarregadas, já que milhões de lares ligam o ar-condicionado ao mesmo tempo, enquanto a Europa enfrenta riscos crescentes de os níveis dos rios caírem tanto que as principais rotas comerciais se tornem inutilizáveis. Na Ásia, os padrões das monções estão mudando de maneiras que ameaçam as colheitas, e partes da África podem ter estações secas prolongadas, que interrompem a produção de alimentos. As regiões costeiras ao redor do mundo também estão se preparando para maiores ondas do mar, à medida que as águas mais quentes alimentam tempestades mais fortes. Para combater esses riscos iminentes, as cidades estão se apressando para expandir os espaços verdes, experimentar materiais de construção refletivos e criar corredores frescos e sombreados, onde os moradores possam encontrar alívio nos piores dias. No entanto, muitos especialistas argumentam que a adaptação está ocorrendo muito lentamente em comparação com o ritmo das mudanças. Se 2026 quebrar os recordes esperados, isso não apenas destacará a gravidade da crise climática, mas também marcará um ponto de virada em que a adaptação deixa de ser opcional e se torna uma questão de sobrevivência. Em 2026, a fronteira entre o pensamento humano e a resposta das máquinas pode se tornar mais tênue do que nunca. A tecnologia de interface cérebro-computador, antes considerada ficção científica, está avançando rapidamente para testes clínicos e comerciais. O objetivo não é mais apenas ajudar pacientes paralisados a mover um cursor em uma tela, mas criar comunicação direta e em tempo real entre o cérebro e dispositivos externos. Várias empresas já demonstraram pacientes digitando mensagens ou controlando braços robóticos puramente com o pensamento. E 2026 pode marcar o ano em que essa tecnologia se tornará amplamente disponível para uso terapêutico. Os testes estão se expandindo para hospitais, onde pessoas com ferimentos graves ou condições neurológicas estão recuperando um nível de independência antes considerado impossível. No entanto, o lado mais assustador desse avanço é a perspectiva de indivíduos saudáveis adotarem implantes para obter uma vantagem na tradução instantânea de idiomas, aprimoramento da memória ou aprendizado mais rápido. A linha entre ferramenta médica e melhoria de estilo de vida pode se confundir rapidamente. Especialistas já alertam para uma divisão de interfaces, onde usuários ricos podem pagar por implantes avançados, enquanto outros permanecem totalmente humanos no sentido tradicional. Questões de segurança também se tornam imprescindíveis. Se seus pensamentos podem controlar dispositivos, quem garante que esses sinais não possam ser interceptados ou manipulados? Na cultura popular, temos visto inúmeras visões de futuros cibernéticos, de Matrix a Ghost in the Shell. Mas em 2026, podemos finalmente dar os primeiros passos em direção a uma realidade onde esses mundos imaginários não parecem mais tão distantes. O que começou como uma utopia médica pode em breve redefinir o que significa ser humano. As fábricas de 2026 não se parecerão em nada com os andares industriais do século passado. O rugido de máquinas pesadas e longas linhas de montagem está dando lugar a robôs silenciosos, réplicas digitais e impressoras que podem criar componentes complexos sob demanda. Analistas industriais dizem que essa transformação está se acelerando tão rapidamente que as cadeias de suprimentos tradicionais podem encolher, substituídas por centros localizados de alta tecnologia, capazes de produzir quase tudo. Os robôs não estão mais limitados a trabalhos repetitivos de soldagem ou embalagem. Equipados com sensores avançados e inteligência artificial, eles agora se autodiagnosticam, redirecionam gargalos e colaboram com humanos em tempo real. Paralelamente a eles, a impressão 3D amadureceu da prototipagem para a produção em massa, com empresas aeroespaciais, montadoras e até hospitais imprimindo peças e implantes de alto desempenho, que antes levavam meses para serem usinados. O conceito de gêmeo digital adiciona outra camada. Cada equipamento e cada processo tem um clone virtual que pode ser testado sob estresse, reparado ou redesenhado antes que qualquer material real seja tocado. Em 2026, linhas de produção inteiras poderão existir primeiro na nuvem, executando simulações para encontrar o caminho mais eficiente, antes que um único parafuso seja girado. Esse nível de precisão poderia reduzir custos, reduzir o desperdício e permitir que empresas menores concorram com gigantes industriais. No entanto, a mudança também é preocupante. Milhões de empregos tradicionais em fábricas podem desaparecer, substituídos por programação de alta qualificação e supervisão robótica. E se um ataque cibernético puder paralisar um sistema de gêmeos digitais, os potenciais efeitos colaterais serão enormes. O mundo está à beira de uma revolução industrial, na qual robôs, impressoras e algoritmos não estão apenas ajudando os humanos a trabalhar mais rápido, mas também assumindo o controle de como a economia moderna se constrói. Durante anos, 6G foi pouco mais que uma palavra da moda. Algo jogado em laboratórios e conferências como o sucessor distante de 5G. Em 2026, espera-se que esse sussurro se transforme em um rugido conforme os primeiros protótipos funcionais comecem a surgir fora das instalações de pesquisa. Engenheiros estão testando frequências terahertz, capazes de transmitir dados dezenas de vezes mais rápido que 5G, abrindo portas para comunicação holográfica em tempo real, automação industrial ultra precisa e ambientes imersivos de realidade estendida que confundem as linhas entre o digital e o físico.
As primeiras demonstrações podem incluir shows em streaming, onde cada membro da plateia, mesmo aqueles em todo o mundo, experimentam a mesma presença de palco em realidade aumentada. Ou médicos realizando cirurgias remotas, praticamente sem atraso. Governos e gigantes das telecomunicações estão correndo para garantir patentes e padrões, sabendo que quem liderar em 6G terá enorme poder estratégico. Planejadores militares também estão observando de perto, já que tais redes podem permitir que enxames de drones ou satélites autônomos se coordenem instantaneamente. No entanto, os desafios permanecem. Ondas de terahertz íngremes não viajam muito e são facilmente interrompidas por paredes, chuva e até mesmo corpos humanos. Isso significa que a construção de redes de 6G exigirá uma densidade sem precedentes de antenas, satélites e microcélulas. Especialistas em segurança já expressam preocupações, já que dados mais rápidos também significam ataques mais rápidos se as salvaguardas falharem. Ainda assim, o impulso é imparável. Quando a década terminar, o mundo poderá olhar para trás, para 2026, como o ano em que o 6G saltou da ficção científica para a realidade tangível, lançando as bases para uma era da comunicação que parece menos uma atualização e mais uma reinvenção da própria conectividade. Então 2026 está se configurando como um ano marcante no espaço. Honestamente, um ano que se parece mais com um blockbuster de ficção científica do que você sabe com um calendário tranquilo de lançamentos. Pela primeira vez, espera-se que estações espaciais comerciais iniciem operações reais em órbita, quebrando o monopólio de longa data dos governos. Empresas privadas estão construindo esses habitats modulares, onde pesquisas, turismo e até projetos de mídia poderiam se desenvolver, transformando a órbita abaixo da Terra em um mercado em vez de apenas uma zona científica exclusiva. Ao mesmo tempo, a China se prepara para lançar sua missão Chang'e 7 ao polo sul da Lua, uma região repleta de mistério e enorme potencial. Água congelada escondida nas crateras profundas poderia, um dia, alimentar foguetes ou sustentar bases permanentes. E esta missão enviará não apenas um módulo de pouso e um rover, mas até mesmo uma pequena sonda voadora para mapear o terreno do ar. Enquanto esses pioneiros da robótica trabalham, a NASA avança com a Artemis II, o primeiro voo tripulado da espaçonave Orion ao redor da Lua. Uma equipe de astronautas orbitará nosso vizinho mais próximo e retornará, ensaiando para futuros pousos. Junto com eles, a sonda europeia Hera chegará ao sistema de asteroides Didimo, investigando a primeira tentativa da humanidade de desviar uma rocha espacial. Todas essas missões se sobrepõem para criar uma imagem de 2026 como o ano em que, bem, a humanidade realmente abrirá suas asas para além da Terra. A competição é acirrada, os objetivos são ambiciosos e os riscos não poderiam ser maiores. Se a água for confirmada em forma acessível, se as estações comerciais se provarem funcionais e se os voos lunares tripulados forem bem-sucedidos, o caminho para a vida permanente fora do planeta, de repente, parecerá muito real. O próximo ano pode ser lembrado como o momento em que o espaço deixou de ser uma fronteira distante e se tornou um palco para a vida cotidiana. Durante décadas, a inteligência artificial foi tratada como uma ferramenta, algo para ajudar a analisar dados, sugerir padrões ou acelerar cálculos. Mas em 2026, esse papel pode mudar de uma forma que, honestamente, redefina a própria descoberta. Pesquisadores estão treinando sistemas avançados de IA, não apenas para processar informações, mas para gerar hipóteses científicas inteiramente novas. Imagine algoritmos propondo fórmulas químicas que nenhum químico humano jamais considerou ou projetando materiais com propriedades que não sabíamos que existiam. O aprendizado de máquina já produziu antibióticos promissores e otimizou projetos complexos de baterias. O próximo passo é dar a esses modelos mais liberdade para explorar vastos espaços de problemas a uma velocidade que os humanos, você sabe, simplesmente não conseguem igualar. Críticos alertam para a ciência da caixa preta, onde avanços podem surgir sem a compreensão completa de como funcionam. No entanto, o otimismo é alto de que insights impulsionados pela IA possam acelerar soluções para questões urgentes como mudanças climáticas, energia limpa ou computação quântica. Se 2026 apresentar pelo menos um caso de destaque em que a IA propõe um experimento que se mostre bem-sucedido no mundo real, isso marcará uma nova era na pesquisa. A reviravolta inquietante é a mudança na autoria. Ideias dignas do Nobel podem não pertencer mais a uma mente humana, mas a uma rede neural. Isso levanta questões profundas sobre crédito, confiança e controle. Quem é o dono de uma invenção criada por uma máquina? E como regulamentamos descobertas que nem mesmo seus projetistas compreendem completamente? 2026 pode ser o momento em que a humanidade será forçada a aceitar que o próximo Einstein pode não ser uma pessoa, mas uma placa de circuito zumbindo silenciosamente em um laboratório. A ciência médica anti-envelhecimento vem desafiando os limites do envelhecimento e das doenças há décadas. Mas 2026 deve ser o ano em que a teoria finalmente se traduzirá em resultados visíveis. Em laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores estão trabalhando em terapias que reparam órgãos, revertem certos danos celulares
e restauram a função de tecidos que antes eram considerados permanentemente perdidos. A medicina regenerativa está avançando além dos estágios experimentais, com tratamentos baseados em células-tronco, mostrando resultados impressionantes em testes iniciais. Cientistas em Israel já desenvolveram rins de laboratório que sobreviveram por meses, e outros grupos estão experimentando maneiras de estimular células próximas à morte a se reanimarem e curar tecidos danificados. Avanços na pesquisa anti-envelhecimento também estão chegando ao estágio em que testes em humanos podem produzir dados fortes o suficiente para sugerir benefícios reais para a longevidade. A possibilidade de estender a expectativa de vida saudável, mesmo que por alguns anos, remodelaria economias e sociedades da noite para o dia. Enquanto os céticos argumentam que a complexidade do corpo humano resiste a soluções simples, cresce o otimismo de que estamos, honestamente, à beira de uma nova era na saúde. A perspectiva mais inquietante é a rapidez com que tais avanços poderão dividir a sociedade entre aqueles que podem arcar com o aumento da longevidade e aqueles que não podem. Um medicamento que acrescenta décadas à vida pode existir, mas será acessível? Assim como os primeiros projetos lunares redefiniram a exploração espacial, o projeto lunar da medicina de 2026 pode redefinir o significado de envelhecer. Pela primeira vez, o sonho de desacelerar o tempo pode não pertencer mais à ficção científica, mas sim a hospitais e clínicas em todo o mundo. Por quase 2 décadas, o smartphone dominou o cotidiano, moldando a maneira como falamos, trabalhamos, fazemos compras e até mesmo navegamos pelas ruas. Mas por volta de 2026, esse domínio pode finalmente começar a ruir. Gigantes da tecnologia estão investindo em óculos leves de realidade aumentada, dispositivos de pulso e assistentes de voz, que fazem com que olhar para um retângulo brilhante pareça, honestamente, ultrapassado. Os primeiros protótipos já permitem que os usuários vejam direções projetadas diante de seus olhos, façam chamadas com as mãos livres ou traduzam idiomas estrangeiros instantaneamente. As gerações mais jovens, criadas com wearables e mídia imersiva, estão adotando rapidamente essas ferramentas, e analistas preveem que o domínio cultural dos smartphones diminuirá rapidamente assim que as alternativas se tornarem acessíveis. A mudança não acontecerá da noite para o dia. Milhões ainda usarão celulares como dispositivos de backup, mas o simbolismo é impressionante. Assim como os DVDs desapareceram quando o streaming se popularizou, o telefone de bolso pode desaparecer à medida que a sociedade adota maneiras mais integradas de se manter conectado. O ano de 2026 pode ser lembrado como o primeiro ano em que carregar uma placa de vidro e metal começou a parecer antiquado. É isso aí. Quais são as suas previsões para 2026? Compartilhe nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.